Martim Madeira. Martim, boa noite mais uma vez. Começamos com uma notícia de última hora. O relatório final do Elevador da Glória deverá ser publicado até ao final de março do próximo ano. E não no próximo dia 3 de setembro, o aniversário da tragédia que matou 16 pessoas e o prazo que estava estipulado. É o que avança o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Numa nota à luz, o organismo explica que a enorme complexidade de peritagens técnicas levou ao adiamento da entrega, isto por serem veículos únicos no mundo, com pouca documentação sobre eles. O Gabinete explica ainda que a investigação vai ser realizada em conjunto com o Ministério Público para otimizar recursos. Para além disso, informa que 4 entidades especializadas foram contratadas para analisar os cabos, as fixações, os travões e o circuito elétrico, além de estarem também a ser avaliados fatores humanos, organizacionais e de manutenção. Os ensaios técnicos deverão terminar no final de novembro deste ano, de 2026. É importante relembrar que o relatório preliminar, publicado em outubro de 2025, no ano passado, já tinha apontado falhas na manutenção do ascensor, bem como também a falta de formação dos trabalhadores e a ausência de supervisão por parte da empresa contratada pela Carris. E a propósito deste acidente, o Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviários emitiu 6 recomendações de segurança. 4, Martim, foram dirigidas à Carris, as outras 2 ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o IMT. Segundo o documento a que a Agência Lusa teve acesso, as recomendações foram formalizadas a 11 de novembro. À Carris foi recomendada a revisão do controle sobre os componentes críticos e do sistema de gestão de segurança dos equipamentos elétricos. Foi ainda pedida uma maior fiscalização da manutenção e uma avaliação técnica independente dos sistemas de fixação dos cabos e de travagem antes da reabertura dos equipamentos. A Carris diz ter reforçado os procedimentos de segurança e alterado o contrato de manutenção dos ascensores. Já ao IMT foi recomendada a criação de um enquadramento legal para funiculares e veículos elétricos sobre Carris. As recomendações foram aceitas e integradas num projeto de diploma para sistemas de metropolitanos elétricos. E seguimos nesta edição da meia-noite com o Chega, que pede a exoneração do Ministro da Administração Interna. Numa iniciativa parlamentar entregue à Assembleia da República, o partido recomenda ao Primeiro-Ministro a exoneração de Luís Neves do cargo de Ministro para salvaguardar o prestígio e o regular funcionamento das instituições. No documento, o Chega afirma que a continuidade de Luís Neves no Executivo é insustentável perante indícios de irregularidade no cumprimento das obrigações legais e na gestão dos dinheiros públicos. O partido de André Ventura cita as auditorias do Tribunal de Contas aos anos em que Luís Neves foi diretor da PJ e aponta que o governante esteve vários anos sem entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. E Martim, ainda sobre o Chega e também sobre Luís Neves, André Ventura considera que a nova polémica a envolver o Ministro torna ainda mais evidente que o Ministro não tem credibilidade. A CNN Portugal e o Nascer do Sol revelaram ontem que o Ministro usa como viatura de serviço um carro apreendido pela PJ e que já usava quando era Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Em conferência de imprensa esta tarde, André Ventura afirma que os portugueses não compreendem a razão para o Ministro da Administração Interna ainda se manter no cargo. Pede também uma ação rápida a Luís Montenegro. O nível de sórdido está na incapacidade de se perceber que este Ministro já não existe. E estamos numa fase em que precisamos de um Ministro que exista, da Administração Interna. Estamos numa fase de incêndios, estamos numa fase de risco de segurança. Precisamos de um Ministro da Administração Interna e não o temos. É caso para dizer, até o Secretário-Geral do Partido Socialista já percebeu que não podia manter-se na mesma posição de silêncio e de cumplicidade que estava a ter. Se o Primeiro-Ministro não percebe isto, é o arrastar da promiscuidade a cada dia que passa. André Ventura insiste na necessidade de realizar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer todas as polémicas a envolver o Luís Neves e também sobre este caso falou esta tarde o secretário-geral do PS. Quer uma boa explicação do ministro. O líder socialista lembra que as viaturas públicas não devem ser usadas para fins pessoais. E o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, também comentou o caso. Diz que a cedência de uma viatura apreendida pela PJ ao Ministério da Administração Interna não é inédita. O porta-voz do PSD falou também sobre a nova polémica a envolver o Ministro da Administração Interna, que conduz um carro apreendido pela Polícia Judiciária que já utilizava enquanto diretor da Força Policial. Ora, Sebastião Bugalho desvaloriza esta situação, diz que a cedência de uma viatura apreendida pela PJ ao Ministério da Administração Interna não é inédita. A informação que tenho é que mesmo antes do Dr. Luís Neves ser Ministro da Administração Interna, a Polícia Judiciária já tinha veículos cedidos ao Ministério da Administração Interna num regime idêntico ou similar àquele de que o veículo em questão está neste momento em funcionamento, por assim dizer, ao abrigo da cedência ao gabinete do Dr. Luís Neves,
que, ao que sei, trabalha ao fim de semana e não quer requisitar seguranças para ir trabalhar ao fim de semana, coisa que também me parece relativamente natural e que julgo que também não é a primeira vez que o Ministro da Administração Interna tem um veículo cedido pela Polícia Judiciária depois de ter sido apreendido numa operação. Ainda o porta-voz do PSD fala sobre o Orçamento de Estado, diz que está confiante na viabilização por parte do Partido Socialista. O dirigente social-democrata diz não ver razões para que os socialistas não aprovem esta proposta do Governo. Se o líder do PS manter a consistência e for claro e consistente naquilo que tem dito sobre o Orçamento de Estado, não me parece que haja razões para isso. Ele pede 4 coisas. Uma revisão constitucional que respeite os limites materiais da revisão constitucional, não cortar pensões, que é um compromisso do Luís Montenegro desde que é presidente do PSD, não reformar estruturalmente a segurança social sem os portugueses poderem pronunciar sobre isso em eleições, atribuir os apoios das tempestades a tempo e horas, coisa que está a ser feita. Sebastião Bugalho, em entrevista à SIC Notícias, o porta-voz do PSD deixou ainda uma certeza: a legislatura vai ser cumprida até ao fim. Seguimos nesta edição da meia-noite com o Governo, Martim, que vai aumentar o desconto no imposto sobre produtos petrolíferos já na próxima semana. Uma decisão que surge depois da previsão do aumento dos preços dos combustíveis. A Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis e a Automóvel Clube de Portugal estimam que o preço da gasolina e do gasóleo deve subir 3,5 cêntimos e a gasolina deve subir 2,5 cêntimos. Mas a média final só vai mesmo ficar fechada no final do dia. Num documento publicado em Diário da República, o Governo anuncia o aumento deste desconto do ISP. Agora a taxa fixa-se nos 11 cêntimos por litro para o gasóleo e os 43 cêntimos para a gasolina. E também a marcar a atualidade nacional. Quase 50 mil estudantes foram colocados, Martim, na primeira fase de acesso ao ensino superior. Anúncio feito pelo Ministério da Educação em comunicado 2 dias antes da divulgação dos resultados. Foram ocupados quase 89% das vagas abertas. Os jovens só vão ficar a saber onde e se ficam colocados no domingo, dia em que vão ser divulgados estes resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Mas, Beatriz Félix, são resultados como não se via há muito tempo. É o maior número de colocados da última década, isto sem contar com o ano 2020, ano de pandemia, em que foram adotadas regras excepcionais para concluir o ensino secundário e para o uso de exames nacionais como provas de ingresso. Agora, já é possível avançar alguns pormenores das colocações deste ano, de acordo com aquilo que contam os dados divulgados pelo Ministério da Educação. E a começar pelo facto de que mais de metade dos alunos ficaram colocados na primeira opção, o que corresponde a cerca de 26.800 estudantes. Por outro lado, 19,3% dos candidatos ao ensino superior ficaram colocados na segunda opção. Ainda assim, quase 85% dos alunos ficaram numa das 3 primeiras que escolheram. Também já é possível avançar que as vagas nas universidades de Lisboa e do Porto já foram quase todas preenchidas, 99%, e a deixar em terceiro lugar o ISCTE com 98,8% de ocupação, agora com menos espaço para as fases seguintes. As instituições politécnicas foram também bastante procuradas e no topo surge a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com uma taxa de ocupação de 101,2%, seguida do Instituto Politécnico de Lisboa, também o do Porto, ambas agora com um novo estatuto de universidades politécnicas. Quando souberem se e onde foram colocados, os estudantes têm agora até o dia 27 de agosto para fazer a matrícula. A jornalista Beatriz Félix com os dados das colocações da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que vão ser divulgados no domingo, dia 23 de agosto. A segunda fase do concurso decorre de 24 de agosto a 20 de setembro e os resultados estão previstos para o dia 30 de setembro. 8 minutos para lá da meia-noite. Martim Madeira, vamos a outras notícias que importa destacar nesta edição. Os Estados Unidos vão pagar mais de 800 milhões de dólares, cerca de 685 milhões de euros, em cotas em atraso à Organização das Nações Unidas antes da Assembleia Geral Anual da ONU. A informação é avançada pela Associated Press. Este será o maior pagamento feito pelos Estados Unidos à ONU desde que o país passou a exigir reformas em troca da continuidade do apoio financeiro. Washington planeia transferir 725 milhões de dólares referentes às contribuições para o orçamento regular da ONU. Os outros 125 milhões vão ser destinados às operações de manutenção de paz no Haiti e na República Democrática do Congo. E para fecharmos esta noite, esta sexta-feira, para irmos para o fim de semana, se bem que vamos estar aqui os dois. Vicente, olha, sabias que existem serviços matrimoniais especializados para gêmeos? Não fazia ideia, nem consigo perceber bem o que isso possa significar. É o que é gêmeos a casar com gêmeos, só casam se for gêmeos? Não entendo. É um bocado complicado, pois na Índia, pelos vistos, costumam ser bastante comuns. Olha, isto
porque uma foto de casamento com 4 pares de gêmeos viralizou no sul do país. 4 pares de gêmeos. Exatamente. Numa fotografia só. Exatamente, a fotografia Em casamentos especializados em gêmeos. Exatamente. Extraordinário. Exatamente, a fotografia mostra 2 irmãos gêmeos a casarem-se respectivamente com 2 irmãs gêmeas, com 2 padres gêmeos a celebrar o casamento e ainda 2 crianças gêmeas a auxiliar os padres. Não só há coincidência e isso é a verdadeira concepção de amar o semelhante, levado literalmente ao sentido extremo. Sim, é mesmo a alma gêmea, não é? É a literal definição da alma gêmea. E na verdade não é só uma coincidência, porque segundo os irmãos gêmeos recém-casados, houve um planeamento meticuloso até chegar à cerimónia. A família dos noivos andou 3 anos à procura das noivas adequadas, ou seja, gêmeas. Esta procura levou tanto tempo que os noivos já estavam na casa dos 30, o que é uma idade bastante avançada na Índia para um casamento. E então a família decidiu contactar este serviço especializado em gêmeos. Isto é um serviço, não esquecemos. Exatamente, não é? sim. O serviço não só encontrou as noivas perfeitas para o par, como arranjou uma cerimónia que contou com padres gêmeos Isso e é auxiliares agenciamento, gêmeos. isso é agenciamento de noivas. Suponho que as noivas gêmeas também tenham pelo menos a intenção de casar com estes irmãos, ou não estamos aqui num caso de casamento forçado? É assim, segundo as noivas, desde criança que tinham decidido Pronto, casar-se ao menos especificamente isso, com ao menos gêmeos. isso é ótimo. E esse tipo de serviço existe em Portugal? Olha- Se sim, olha, com que frequência eu adorava ir a um casamento destes. Em Portugal não existe uma indústria regulada para este efeito. Estes serviços são muito raros, na realidade, mas estão a ganhar Eu diria até mais que únicos, notoriedade. não? Se calhar Sim, únicos. Portanto, estão a ganhar mais notoriedade em casos virais Olha, como este que aconteceu na talvez Índia. tenhamos deixado aqui a semente de um projeto para quem estiver interessado Se quiseres. em amar o semelhante. É bem digamos assim. possível, olha, e se tu quiseres casar Ou com fazer uma os gêmea, semelhantes amarem-se, e se digamos quiseres assim. casar com umas gêmeas, arranjas alguém parecido a ti e olha, ligas. Não sei, vamos deixar isso para uma outra altura. Isto é serviços matrimoniais na Índia, não tem nada a ver. Exato, vamos com a abrir nossa este negócio em realidade. Portugal. Um grande abraço, Martim Madeira, no fecho desta edição da meia-noite. As notícias estão de regresso à 00:30, já em formato de síntese com a Marta Caramelo Nobre. É com ela a madrugada informativa. Por aqui, um abraço, Martim, até amanhã. Bom Até descanso. amanhã, pronto. Até amanhã. Este programa tem o apoio de BetClick.